Oi, tudo bem? Vamos esperar a Reni entrar. E aí, pessoal? Então, a gente hoje voltando às nossas lives. Na outra semana que era para ter live, teve um bebezinho que quis nascer e a gente teve que cancelar. Então, a gente está retomando hoje. Os bebezinhos deram tempo. Ai, e aí, gente, vocês estão me ouvindo? O som tá bom? Vocês estão me escutando? Vocês conseguem me dar um retorno aí? Hum? Quem tá aí? Me dá um retorno se o áudio tá bom, bom? E... Então, hoje a gente vai falar sobre cuidados imediatos com o recém-nascido. A Reniele, que é a enfermeira obstétrica da equipe manjedoura, vai estar aqui com a gente. Vamos esperar uns minutinhos. Quem já tiver alguma pergunta, pode mandando aí, que eu anoto para a gente já esclarecer todas as dúvidas de vocês. Vamos lá? Oi, Reni! Oiê! Tudo bem? Tudo. Que Peraí, bom! quase tudo. Quase É, tudo. ela é defeituosa, não vai adiantar. Oi, gente, Pessoal, boa quem tá noite. aí e tá escutando a Reni também? Diga aí, Carla. Tá bom o áudio? O meu tá? Pera, O deixa eu... seu tá. Eu te escuto e te vejo. Deu certo? Acho que Então vamos sim. fazer milagre, Nath? Vamos! Falar um monte de coisa em uma hora? Para nós duas isso é difícil, né, Reni? Aham. Então, eu fiz Nós uma duas colinha aqui adoramos para eu falar. ir riscando, para a gente não deixar nada escapar, tá? É um Então, tema que beleza. eu particularmente gosto muito A gente e, adora quando você fala sobre isso. e que a gente tem que ficar se atualizando sempre, né? Sim. Então vai lá. Vamos lá? Então, o tema hoje são cuidados imediatos com recém-nascido. Sempre esse tema volta, as pessoas querem saber mais, porque tem algumas coisas que acontecem que não são necessárias, né, dentro do hospital. Então, Reni, vai lá, a gente quer saber tudo, beleza? Então tá bom. Eu vou pular a apresentação, porque não que todos me conhecem, mas eu sou profissional da área, sou enfermeira obstetra e dentro da minha formação, uma das linhas de atendimento é o recém-nascido, né? Eu vou me apegar literalmente aos cuidados imediatos na sala de parto, né? Uma porque eu acredito que são informações que não tem acesso para todo mundo, os relatórios, as diretrizes da Associação Brasileira de Pediatria, as recomendações do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde, só que são leituras mais complexas. E eu acho que os cuidados com banho, como cortar a unha e tal, esses a gente tem outras fontes mais acessíveis. Então eu vou partir desde o primeiro lá cuidado, de questões mais técnicas, que eu acho que essa além de ajudar as mulheres na construção do plano de parto, né, são informações que são mais limitado o acesso, tá? Então vamos lá. Eu gosto de começar dizendo sempre que o nascimento, ele é nascer, né? Ele é algo natural, gradual, quando é permitido por todos, tá? E eu gosto de colocar e começar com a portaria do Ministério da Saúde, de número 371, lá de 2015.
É 2014, 2014, que é quando as diretrizes de atenção ao parto humanizado e as boas práticas ao nascimento começaram com vigor, e tanto a Sociedade Brasileira de Pediatria quanto o Ministério da Saúde e as políticas públicas no Brasil começaram a ferventar. E aí eu gosto de colocar essa portaria porque ela fala assim, que todo bebê recém-nascido tem direito a um atendimento neonatal humanizado e seguro. Por que eu gosto de começar falando sobre isso? Porque a humanização, mais uma vez, cai ao nosso colo, não naquele conceito de que parto é com rosa, vela e depois comer a placenta. E sim que a humanização ela vem para embasar as nossas práticas de atenção ao bebê, né? E isso é o primordial da humanização, é dar autonomia a essa família sobre esse bebê e o profissional que estiver ali mediar a segurança dessa assistência com um embasamento científico atualizado. E aí é onde a gente começa sobre todos os cuidados, né? Então, assim, não vou entrar no mérito do bebê que precisa de uma atenção especializada, né? Um bebê prematuro, eu só vou citar 90% dos bebês nascem e não precisam de ajuda nenhuma para respirar, para chorar, para vir para o colo da mãe, para mamar. Então, tem a vitalidade preservada. Esses 10%, alguns precisam de ajuda para respirar, né? Mas nada tão eficiente. Então, 1 a cada 100 que vai precisar de uma intubação orotraqueal ou uma massagem cardíaca e já vai ficar bem. E 1 a cada 1.000 bebês vai precisar, sim, de intubação, de massagem cardíaca, de medicação, que são aqueles bebês que a gente fala assim, nossa, nasceu com alguma complicação. E para isso a gente teria que olhar para o contexto do nascimento, né? Se foi um parto tactócito, se tinha ocitocina, se foi uma cesárea eletiva, se foi um bebê prematuro, né? A idade gestacional está relacionada, se era um bebê que a mãe tinha uma patologia de base não controlada, hipertensa, estava acometida de uma pré-eclâmpsia, de uma eclâmpsia, né? Então, N fatores que vão levar a esse resultado de um bebê para 1.000 que vai precisar de todo um cuidado diferenciado do que esse que a gente vai tratar. Então, a gente vai focar nos 90%, né? Que é a grande maioria. E que é para esses que a gente vai olhar e vai falar, não, com esses 90% a gente deve cuidar dessa forma e é esse o cuidado que a gente tem para oferecer, tá? E aí o primeiro cuidado de todo, que o profissional que está lá na sala de parto ou na casa de parto, que vai ser responsável pela atenção desse bebê, né? Que a gente tem que lembrar que o ideal hoje de cuidado durante o nascimento é sempre ter o cuidado 1 para 1, independente da via de nascimento, né? O cuidado para o bebê vai ser sempre regido por essas situações, né? Então, o primeiro cuidado que a gente tem de avaliação desse bebê é o boletim de Apgar, né? Que nada mais é do que avaliar os 5 fatores que são frequência cardíaca, frequência respiratória, que seria o reflexos respiratório, pode ser movimentos respiratórios, de bater aletas, né? Choro, porque aí se o bebê que chora é o bebê que está respirando. Daí nós temos o tônus, né? O tônus muscular, se esse bebê nasce ou tá molenguinho, né? A irritabilidade reflexa, os bebês podem espirrar, fazer careta e não necessariamente chorar. E a coloração, né? Então, de todos esses 5 critérios que a gente avalia, a gente pode avaliar no colo da mãe, né? E todos eles. Que aí a gente não tem como dissociar uma segunda recomendação, que é o cuidado, o contato pele a pele imediato, né?
Então, a gente consegue observar se o bebê está respirando, a frequência cardíaca a gente consegue observar pela tonicidade do bebê, até pelo reflexo do cordão umbilical, né? Pela coloração desse bebê, a gente observa que ele está fazendo um processo de adaptação ali cardiopulmonar, né? Então, tudo isso a gente consegue avaliar no contato pele a pele. Então, e a gente tem as recomendações, né? A Associação Brasileira de Pediatria, por exemplo, nas suas últimas diretrizes de 2015, né? Que é a gente tem a de 2018, mas ela teve poucas mudanças, né? Então, elas também têm essa recomendação. O bebê que nasce vigoroso, respirando ou chorando, né? Porque não necessariamente ele precisa estar chorando para dizer que ele está com a vitalidade preservada. Então, eles ressaltam esse respirando ou chorando, sabe? Não precisa, que pode ser os dois também. Só que quando o bebê vem para o colo da mãe, ele imediatamente se sente novamente seguro. Então, às vezes, ele chora e quando vem para o colo da mãe, ele já pode ele para de chorar, né? Alguns estão mais ativos e aí eles colocam a goela no mundo e choram bastante. Então, o que seria assim, quando a gente falar da nota de Apgar, né? Se dentro do critério de avaliação daqueles 5 fatores, né, a somatória, que cada critério desses 5 tem um peso de 0 a 2, né, de avaliação. Se está presente, 100%, se está 50% ou se está ausente. Aí ganha, né, o 0, 1 ou 2, nota máxima para cada critério. E aí, se o Apgar estiver acima de 7, esse bebê está ativo, está vigoroso e pode ficar no colo da mãe, tá? Então, e aí os benefícios da gente manter esse contato pele a pele imediato e porque a recomendação é pelo menos na primeira hora de vida, né? Então, imediatos e todos os outros cuidados ser postergados para depois dessa 1 hora de vida, né? Então, a gente tem a colonização do bebê com a flora da mãe, né? Isso vai ajudar também a colonização intestinal do bebê. Consequentemente, a microbiota intestinal desse bebê vai facilitar nesse processo, no sistema da imunidade, no controle da temperatura desse bebê, para ele não fazer uma hipotermia, né? Inclusive, a gente também deve olhar para o ambiente da temperatura desse local onde o bebê vai nascer. Se for, por exemplo, um trabalho de parto, a gente brinca que o termostato da mãe é meio atrapalhado, é diferente, né? Ele tá uma hora tira casaco, põe casaco, funciona isso principalmente no final do parto, ou na sala cirúrgica, porque os profissionais estão todos paramentados com 1001 jaleco, é muito quente para o profissional, então acaba precisando diminuir um pouco da temperatura do ambiente, mas assim que o bebê está para nascer, o responsável, o pediatra que está lá responsável em recepcionar esse bebê, ele já pede, desliga o ar-condicionado. Porque aí o foco passa a ser para esse binômio, né? Mãe e bebê. A mãe não tem tanta necessidade, não observa tanto o frio durante o procedimento cirúrgico, porque ela está anestesiada. E tem o fator de que o termostato dela ainda está desajustado, hormonalmente falando, né? Então, além disso, né, a gente tem um menor estresse para o bebê, entende? Consequentemente, a gente tem todo um fator hormonal fluindo e acontecendo ali que propicia e favorece a amamentação nessa primeira hora. E outra, que aí, consequentemente, esse bebê que mama precocemente, que está ali em contato com a mãe, ela tem maior produção de ocitocina e liberação. E a ocitocina endógena dessa mãe é fator protetivo para a hemorragia pós-parto, por exemplo, né? Então, tá aí um outro benefício que esse contato pele a pele vai nos proporcionar. Então, veja, nada daqui, desses 90% desses bebês, implicou a gente tirar
esse bebê de perto da mãe, inclusive o procedimento cirúrgico, né? Então, hoje a gente já tem uma recomendação para que se olhe para essa mãe e para esse bebê da mesma forma de um parto vaginal, né? De um parto vaginal, que tem sim como proporcionar esse contato pele a pele imediato mesmo após a cirurgia, né? Logicamente que a gente precisa entender que a grande maioria das intervenções com o recém-nascido, elas foram criadas com foco dentro da produção industrial de nascimento, né? E não e a grande maioria delas nunca foram validadas como benefício, se realmente teria benefício fazer ou não fazer todas essas intervenções. Porém, o que acontece? Hoje, com as nossas políticas públicas e privadas de incentivo à humanização na atenção, hoje já se estão analisando e vendo que algumas intervenções são desnecessárias e outras devem ser encorajadas e estimuladas, inclusive no nascimento via cirurgia, né? Só que a gente demanda de organização, porque a gente tem que entender que todas as rotinas feitas com o bebê tá dentro de um processo industrial de nascimento de organização e que a gente precisa passar pelo processo de adaptação. E quando a gente fala de um ambiente cirúrgico, a gente fala de um ambiente estéril, né? E que a gente precisa ter os recursos humanos disponíveis para fazer também, mediar e oferecer essas mudanças na atenção com o bebê. Mas isso quer dizer o quê? Não é que não é para fazer, é que nós temos como fazer, mas ainda estamos passando por um processo de adaptação. Nós temos algumas instituições, alguns profissionais que olham dessa forma, porque eles atendem de forma, eles são humanistas por sua natureza e eles conseguem oferecer esse serviço aqui. Então, inclusive aqui, graças a Deus, em Cascavel, nós estamos servidos desses profissionais também, tá? E aí eu queria só fazer um adendo, porque como a gente está em um processo, inclusive por isso que a live estamos conversando através de uma live, não nos encontros presenciais, que nós sobre essa recomendação do contato pele a pele em mães Covid-19 positivo, né? Então nós temos uma recomendação, a gente tem a Associação Brasileira de Pediatria, nós temos o Ministério da Saúde, e as associações de neonatologistas que estão pesquisando e estudando ainda, por se tratar de uma situação nova, né? Qual é a melhor forma da gente continuar recomendando esse contato pele a pele, mas para aquelas mães que são Covid positivo, o que fazer? Então ainda não tem um consenso, porque a transmissão vertical ela não é confirmada no sentido intrauterina, né? Então, e aí as séries que estão saindo é que a contaminação para o bebê é feita da mesma forma que para a gente, por gotículas e tudo mais. Então, o que se tem hoje é que se deve ter um cuidado com a higienização dessa mãe, o fator de proteção, né, da mãe. Então, até o bebê saiu, enquanto tá ali ainda ligado no cordão umbilical, que vai ser o outro cuidado que a gente vai falar, que eles estão secando, ajeitando, um pessoal da equipe vem, troca a máscara, higieniza a mãe, passa um antisséptico em região de colo todinho e enxágua, como se fosse antes da cirurgia, que a gente faz a asepsia do campo cirúrgico, né? O local onde vai ser feita a incisão cirúrgica, e limpa tudo, organiza e traz o bebê para o colo, né? Aí a gente tem aquela questão. Nós temos aí, infelizmente, a gente tem a desvantagem, porque a gente vai limpar a flora da mãe, né? O campo onde ele seria colonizado, porém a gente mantém com os outros benefícios, temperatura, o aleitamento, as questões hormonais, né? A prevenção com relação à hemorragia pós-parto, né? E aí nós temos um outro grupo que fala que não, que a mãe tem que tomar banho e aí depois disso trazer. E aí a gente ainda não sabe, porque tudo vai depender do local onde está
nascendo e quais são as diretrizes e as recomendações que aqueles profissionais estão seguindo frente a uma situação de uma mãe Covid positivo, tá? Só que aí a gente pega lá as diretrizes que a gente está aqui trabalhando e nos embasando da Sociedade Brasileira de Pediatria em atenção ao recém-nascido, que ela fala lá, o contato pele a pele, ela deve ser proporcionado para todos, né? Se o bebê está chorando ou respirando, né? Bebê que nasce bem vigoroso. Se não for possível, com a mãe, proporcionar ao pai, ao companheiro, né? Porque a gente tem N formações familiares. Porque a flora desse companheiro que está lá também vai proporcionar os mesmos benefícios de colonização para o RN, tá? Então, nessa situação de Covid positivo, se o companheiro, porque hoje a gente tem toda uma limitação, quem é o companheiro, se ele tem histórico, como que tá e tal, tem como a gente preparar esse companheiro antes, né, do parto, e seria uma possibilidade também desse contato pele a pele, a gente proporcionar esse contato pele a pele também, tá? E aí, e a gente tem que lembrar, além da exceção de Covid positivo hoje, é que aquelas que são permanentemente as que estão, sempre foram, que é prematuridade, bebê com restrição de crescimento, né, os bebês PPs que a gente fala, PIG, baixo peso ao nascimento, né, o Apgar menor e as mães que têm HIV positivo, hepatite B, sífilis positiva, né? Situações de herpes ativo, e aí pensa aquele bebê que nasceu, que precisam tomar banho imediatamente assim que nasce, tá? Então a gente tem que falar das exceções, tá bom? Beleza? Que aí teria outra forma, que aí entra naqueles, dentro dos 90% que nascem bem, mas que infelizmente existe um cuidado diferenciado para que não haja prejuízo na saúde do bebê, tá? Daí a gente... Esse gancho do banho, então, para esses bebês, é banho imediato, essa é a exceção. Os demais, 24 horas, é isso? A recomendação hoje é que o banho, a Sociedade Brasileira de Pediatria fala que é o banho oportuno, tá? No sentido assim, depois de respeitar essa primeira hora de vida, né? A hora dourada, é o banho oportuno, tá? Já a Organização Mundial da Saúde, o Ministério da Saúde, eles recomendam que o banho seja no mínimo, esperar pelo menos 6 horas, que é um tempo que cabe toda essa colonização, uma adaptação extrauterina, de conformidade de temperatura do bebê, né? Da absorção do vernix caseoso. Então, mas que pode-se esperar 24 horas, que é o ideal, entende? Tá? Então, aí fica a critério da própria família. Então, tem, por exemplo, só um detalhe assim, por exemplo, a gente na prática, como professora da prática da especialização de obstetrícia, eu estava com uma turma de 4 alunas no SUS, e a gente tentando fazer todo esse processo de atendimento humanizado, preconizando contato pele a pele, né? E aí chegou uma mãe que foi o 5º filho, era o 5º filho, nasceu, pariu coisa querida, linda, e a gente foi proporcionar o contato pele a pele para essa mãe. Ela, não, tira, tá sujo. Não, sabe? Então, essa mãe não tinha uma informação do que era aquilo, entende? E não era aquilo que ela queria. E a gente, porque a gente tem que lembrar que humanização é manter a autonomia dessa mãe, né? E a gente tem que entender que dentro do conhecimento dessa mãe, que ela vai se embasar o que é ideal, o que não é, tá? Mas o ideal é pelo menos as 24 horas, esperar pelo menos 6 horas e dentro dessas 24 horas o banho, né? E aí fica a critério. Então, por exemplo, tem família, eu já atendi família que não quis dar o banho nas 48 horas de internação, por exemplo, do hospital. Porque tinha um ritual familiar, onde tinha o banho de ouro. Eu gravei isso, achei o máximo. Que eles colocam as joias da família
no primeiro banho. Isso significa prosperidade. Cada família tem a sua cultura, tem os seus rituais, né? Tem famílias que só dá o banho quando o cotinho cair, entende? Então, aí a gente fala de banho parcial, porque às vezes sai com membrana e é cabeludo, fica grudado nos cabelos, e aí isso faz a higiene parcial, né? Tem mecônico que faz mecônico tipo, né? E ainda não estava sem fraldinha, então suja por tudo, o mecônico é um piche que gruda, e às vezes só tem que fazer uma limpeza ali parcial da cintura para baixo, então fica a critério da situação. Mas lembrar o porquê que esse banho deve ser retardado, o porquê que a gente deve prolongar ao máximo possível, se não for aquelas exceções, tá? Porque é benefício, é só benefício, tá bom? Vamos partir para o clampeamento do cordão umbilical? Que seria, vamos dizer, o segundo cuidado que o profissional que está ali vai intermediar, né? Então, assim, e lembrar que humanizar o clampeamento, o nascimento do bebê, não é deixar o pai ou o acompanhante cortar o cordão umbilical, tá? Então, e sim proporcionar que esse clampeamento seja também feito de forma oportuna, tá? Então, se o bebê tá bem, tá vigoroso, tá lá na mãe, tá tudo certo, é aqueles 90%, a gente não deve ter pressa de clampear esse cordão, porque a gente também tem muitos benefícios. E essa é uma das rotinas que foram estudadas, fielmente, criteriosamente estudadas, e aí surgiu a recomendação classe A de evidência científica. Tipo, ninguém nunca mais vai estudar sobre clampeamento oportuno do cordão, porque já foi estudado, analisado e visto que é só benefício aguardar pelo menos de 1 a 3 minutos esse cordão, tá? Então a gente fala em tempo, por exemplo, em um bebê que vai nascer por via cirúrgica, né? Que se tá tudo bem dentro do processo de nascimento da cirurgia, o pediatra pode sim falar, não, pode esperar, então no parto cirúrgico, via cirurgia, esperar o cordão em torno de 1 a 3 minutos, tá? E no parto vaginal, então, nem se fala porque a gente não tem um campo cirúrgico aberto, sangrando ali, para a gente ter um desespero em clampear esse cordão, certo? Então, a gente pode, isso lembrando, tá? Tem as exceções também, que é fator RH positivo, sífilis positivo, tal, todos esses detalhes, tá? E, inclusive, hoje a gente tem as recomendações, mesmo aquele bebê que não nasce vigoroso, que precisa de reanimação neonatal, ou seja, aquele 1 a cada 100 bebês, realizar esse procedimento com o cordão ligado, entendeu? E inclusive na cirurgia, tá? Aí cabe um processo que a gente chama de preparação, de atualização dos profissionais que vão estar à frente desse atendimento, tá? Então, mas é só tipo a nível de curiosidade, por hora, tá? Então vamos seguir adiante. Por que é tão legal, tão massa esperar o cordão parar de pulsar? Quais são os benefícios então, né? Então a gente tem que lembrar que a placenta, quando o bebê nasce, ela tá cheinha de sangue. É em torno de 30 a 150 ml, gente, de sangue que tem ali, que é do bebê, tá? E isso esse sangue é correspondente a 25% do sangue do bebê. Você entende que se a gente corta esse cordão de forma precoce, o bebê vai passar por um processo de adaptação uterina, que até então ele estava respirando via cordão, via placenta, certo? Todo um mecanismo diferente. E do nada ele nasce e de repente ele vai ter que fazer esse processo de adaptação cardiopulmonar com 75% só da sua capacidade, entende? E se a gente deixar esse bebê receber esse sangue da placenta que é dele, ele vai trabalhar com 100%. Olha a diferença que é para o bebê, entende? No processo de adaptação. E aí, então, fora isso, que é tudo uma questão de volume, de circulação de sangue, a gente tem que lembrar dos benefícios. Então, se a gente aumenta esse volume, a gente aumenta a pressão arterial do bebê, a gente aumenta a expansão alveolar pulmonar, ou seja, um bebê que vai, quando ele for respirar, né,
o pulmão, ele vai usar o pulmão com tudo, né? Então, diferentemente daquele bebê que tem um processo de adaptação mais lento, né? E aí, nós temos também, deixa eu só... Ah, tá. Aí a estabilidade cardiopulmonar, por conta desse volume que já está favorecido. Nós temos aí uma questão que a gente não vai entrar na fisiologia, de fator de proteção dos das nossas células nervosas, que é com relação à mielinação dessas células, porque aí é todo um processo. Nós temos também a diminuição de bebês que precisam de internamento em UTI neonatal, né? A gente tem fator de proteção a longo prazo, por exemplo, de prevenção à anemia da primeira infância, que é muito comum, né? Tanto é que a partir dos 6 meses conduta de rotina dos pediatras prescrever ferro para os bebês, né? As gotinhas de ferro. Então, assim, são N situações protetivas para o bebê que a gente não ganha nada se a gente for lá e cortar por pressa, entendeu? O bebê tá no colo da mãe. Que desespero é esse de cortar cordão umbilical? E isso é cultural, sabe, gente? Ó, esses bebês que a gente ouve falando que nasceu no carro, que nasceu no Uber, o último ali que me deu 3 tipos de treco quando eu assisti e passou até no jornal de domingo muito popular, que a filmagem estava garoando, chovendo, a mulher pariu dentro do Uber e cataram o nenê. E aí diz, eita, rompeu o cordão. Porque antes de romper o cordão, quando puxaram o bebê chorando, coisa querida, lindo, bem. Tem que cortar o cordão. E é um desespero. Tem gente que, olha, eu tenho até uma tesourinha aqui. Tem gente que eu acho que sai de casa, fala assim, vou levar uma tesourinha, porque vai que nasce um bebê e precisa cortar o cordão. De tão desespero, né? E vocês podem, tipo, todos os vídeos de bebê que nascem de partos naturais, né? Espontâneos, de evolução rápida, dentro do ônibus, na rua, na calçada e tudo mais, é um desespero para cortar o cordão, sendo que não tem nada a ver. Eu sei que essa história em específica que nasceu no Uber, que rompeu o cordão, a policial que estava ali enrolou o cordão no dedo do bebê, tirou o casaco dela, embrulhou e saíram com o bebê. E a mãe ficou lá, com a outra ponta do cordão, esvaecendo sangue, sabe? Porque E não, gente, a gente precisa pregar o conhecimento. Não tem porquê. É fator protetivo da mãe que pode estar lá sofrendo um processo hemorrágico, com aquele lado que não foi glampeado, e que o bebê não tem importância. A placenta pode nascer e ficar grudada no cordão e a gente deixar ele lá. A gente põe num saquinho ali ou no tapoé de sorvete que a gente pode ter esvaziado durante o trabalho de parto, né, Nath? E deixa ali amarradinho, quietinho e não mexe no cordão e nem na placenta, porque não tem por que mexer, tá? E aí, e postergar esse clampeamento para depois, porque o bebê vai estar o quê? Fazendo lá o contato pele a pele e fazendo o que? A amamentação precoce. Entende? Que é isso que a gente deve estimular. E aí, e todos esses cuidados que a gente preconiza. Então, a gente vai cuidar da alimentação dessa mãe, se não for o caso de cirurgia, né? Vai estar dando suporte para essa mãe ali conseguir amamentar, se for a cirurgia. Se for o parto vaginal, vamos alimentar essa mãe, vamos organizar o ambiente, separar a roupinha enquanto ela está amamentando. Cuidar daquela pega, porque mesmo a mãe de pós-parto, ela ainda não está manejando legal, né? Então, vamos fazer outros tipos de oferecer outras coisas, ao invés de ficar preocupado em cortar o cordão umbilical, tá? Então, essas seriam as recomendações. Daí, outra rotina, né? Outro cuidado que não seria... Espera um pouquinho, Inês. Teve uma pergunta lá. Não sei se a gente já meio que respondeu. A Gi perguntou, mas quando precisa fazer algum procedimento com o bebê e a placenta não nasceu ainda? Então, isso depende da equipe. Se a equipe estiver preparada, não precisa cortar o cordão. A equipe pode fazer qualquer procedimento que o bebê ainda ligado. É isso mesmo. Isso, sim, tá? Gi, Então, é lógico.
É lógico, se for um procedimento de critério, por exemplo, a gente já teve situações que o cordão era muito curto, entende? O cordão é muito curto, o bebê não alcança aqui em cima. E aí, entre o benefício de a gente espera o cordão ali parar de pulsar e aí traz para a mãe, entendeu? Corta, clampeia e traz para a mãe, porque às vezes tem um cordão muito curtinho que não alcança o Tite, entende? E aí a gente vai clampear, com certeza, vai clampear, cortar, né? E aí lembrar que assim, promover o clampeamento e o corte do cordão de forma oportuna, tá? E proporcionar isso para o companheiro, a secção, o corte, ele tem um fator simbólico, né? Onde a gente, como a grande maioria da atenção humanizada, coloca o pai e a mãe como, o pai, a mãe e o companheiro como agentes ativos do processo de nascimento, né? Então, o cortar o cordão umbilical, ele justamente coloca ali. Então, o pai pode receber o bebê, pode, deve, né? O pai pode cortar o cordão, pode e deve, né? Porque ele tá ali, é uma forma dele estar ativo dentro do processo, e participativo. Porque o cortar o cordão simbolicamente é aquele dito ditado, né? Esse aí não cortou um cordão umbilical com a mãe, entende? O pai fazendo isso, ele está assumindo para ele a responsabilidade de nutrir, de criar, de educar, de pagar a faculdade, de dar o primeiro carro zero, brincadeira. Para esse bebê, entende? Então ele está assumindo, filho, olha, até então era sua mãe, eu não podia estar tão ativo, participativo assim, né? Mas agora eu posso e por isso eu tô aqui, ó, cortando, porque eu me responsabilizo por você, entende? Então, não é o fato de tipo, ai, foi humanizado, porque foi o pai que cortou o cordão. Tá? E toda a assistência, inclusive o cordão tá lá cheio de sangue, aquele cordão pulsando ainda, e dão por pai cortar como se fosse estamos humanizando, tá? Beleza? Vamos partir? Então, o outro cuidado é porque eu quero falar tudo, entende? Pelo menos um pouquinho. O outro cuidado, me cuida com o horário aí, por favor, vai falando, falta tanto. Aí, o outro cuidado de rotina, que ainda... Um pedacinho de chiclete voou aqui. Que ainda é feito, tá? Em 70% dos bebês, é a aspiração das vias aéreas superiores de rotina, tá? E aí eu poderia falar aqui com muita clareza e tranquilidade no coração que isso é que é um dos cuidados de rotina desnecessários e feitos ainda por falta de atualização, tá? Então, assim, hoje, qual que é a recomendação? Inclusive da Sociedade Brasileira de Pediatria, tá? Do Ministério, da Organização Mundial da Saúde, de neonatologia. Hoje, os estudos mostraram que não há evidência, inclusive, que respalde fazer uso da aspiração, inclusive quando há necessidade de uma intubação orotraqueal nesse bebê, quando precisa fazer a reanimação. Hoje, qual que é a única indicação para se fazer a aspiração com o caninho das vias aéreas superiores do recém-nascido? Quando tem via obstruída, tá? Ou seja, ou por uma questão anatômica, ou seja por uma deformação, ou seja por uma pelota de mecônio, tá? Ali, de vérnices, que esteja obstruindo, que não vai conseguir ter resposta, logicamente, porque obstruindo a via aérea superior, não se tem uma passagem. Então, é nessas situações que deve, tá? Nem a intubação, quando há necessidade de ventilação por pressão positiva, de reanimação, aquela intubação orotraqueal para aspirar as traqueias quando o líquido estava meconial, que isso era de prática. Quando o líquido amniótico tinha mecônio, se intubava para poder aspirar, tá? Então isso não é mais porque
os estudos mostraram que não traz benefício, não diminui o risco de síndrome aspirativa meconial, tá? Não, a infecção pulmonar, a pneumonia por líquido amniótico, e também não diminui tempo de internação, não diminui índice de uso de medicação. Então, assim, era um procedimento que acabava retardando a manutenção da oxigenação desse bebê, da manutenção da ventilação desse bebê, e que era desnecessário, não trazia nenhum benefício, porque se houvesse benefício na diminuição, por exemplo, da síndrome aspirativa meconial, por exemplo, então deveria ser feito, mas não houve e não se diminui, tá? Então não traz benefícios e nem malefícios, mas tipo, os estudos não respaldam a ponto de falar assim, não é mais necessário, tá? Principalmente para esses bebês 90%, os quais ainda, então vamos pegar, 90% dos bebês nasce como? Choroso, vigoroso, ápiga maior que 7, bem, e ainda para esses 90%, 70% são aspirados, inclusive entre gritos e choros, entende? É triste ver isso. O bebê. Aí agora a gente vai falar o porquê que não é para se fazer, entendeu? De rotina, tá? Por que a gente deve ter esse olhar clínico para esses bebês? Que não é para fazer de rotina. Faz reflexo vagal, faz estímulo faringoesofágico, o bebê fica nauseando, tá? O estímulo vagal também faz com que o bebê engasgue, entende? Que é aquele engasgo que as grandes mães, nas primeiras 24 horas, o bebê engasga, ele faz o reflexo de gag e ele fica um pouquinho cianótico, solta aquela espuma, e que a grande maioria das mães se assustam, pensam que é um engasgo, que tá broncoaspirando. E, gente, assim, broncoaspiração, quando o bebê broncoaspiração, o bebê é um bebê que não fica legal, ele vai para UTI, você tá entendendo? Então, esse reflexo vagal e esse espasmo esofágico é provocado pela aspiração. Diferentemente daquele bebê que não foi aspirado, tá? Que não foi aspirado, que a grande maioria hoje dos pediatras estão seguindo a linha já de não aspirar, inclusive bebês que nascem de cirurgia. Esses 90% desses bebês que nascem legal. Então, o estômago está cheio de líquido amniótico, certo? Então, tem bebês que estão com o estômago tão cheio de líquido amniótico, e se tinha mecônio, ele fica um pouco irritativo. Se quando ele passou no canal, seja por via cirúrgica, né, porque está ali sangrando, seja pelo canal vaginal, quando tem trauma de trajeto, ele pode engolir sangue também do trajeto. Isso também deixa o estômago enjoado e faz com que aquele bebê vomite, certo? Mas o percentual de bebês que fazem esse reflexo de gag, e que a gente fala, né, que o espasmos, laringoespasmos que a gente fala, né, é mais comum no bebê que foi aspirado do que no bebê que não foi aspirado, entende? Então, por isso não é legal, porque a própria aspiração pode provocar isso, entende? E no bebê que não foi aspirado, são alguns bebês que por conta do volume, né, estomacal ainda, pode ter esse espasmo, certo? E vomitar. E aí, quando ele vomita, geralmente, ele faz um estímulo vagal e vai vomitar até ter o esvaziamento gástrico, até ele colocar isso para fora. Mas a outra grande maioria, esse líquido vai virar xixi e cocô, entendeu? E não vai vomitar. E ele vai mamar, porque porque ele não foi aspirado, que é uma outra desvantagem da aspiração, é atrapalhar a amamentação, porque faz edema, entendeu? Das vias, pode provocar uma depressão respiratória. Tem bebês, e isso, gente, é real. Tem bebês que nascem bem, lindo, vigoroso, e aí é tão aspirado que aquele bebê faz depressão respiratória. Ele fica hiperventilando, porque durante o procedimento
foi tão traumatizante para ele que ele passa a não fazer a compensação respiratória de forma adequada. Uma porque foi imediatamente ao nascimento, saiu da mãe, foi, entendeu? Aquele bebê chorando vigoroso, coloca lá, ele cano, e faz depressão respiratória. Com depressão respiratória, com edema da mucosa, com esse estresse que causou no bebê, certo? Porque é um estresse que causa, porque é dor. Não é confortável respirar a primeira vez pelo pulmão, entende? A expansão pulmonar não é confortável para o bebê, certo? Então veja tudo isso em um bebê que acabou de nascer, tá apavorado porque ele tá todo solto, né? Porque até então ele estava dentro de um lugarzinho quentinho, molhadinho, escutando a voz da mãe, o tutá do coração da mãe, o da circulação placentária, e de repente estão ali luz, barulho, gente falando, flash, tec, 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 porque é legal registrar isso, né? E cano. Quando esse bebê vem para a mãe, com todas essas consequências, ele não vai mamar. Então, uma das desvantagens também é que o bebê não consegue mamar nessa primeira hora. E aí, por que a gente preza tanto pela amamentação na primeira hora? Porque é quando tanto a mãe quanto o bebê estão embebedecidos dos hormônios que promovem esse estímulo da amamentação. Entende? Nunca mais na vida esse bebê vai estar tão encharcado desses hormônios como ele está após o nascimento, entende? E isso favorece a amamentação. Tanto é que a grande maioria dos bebês mamam por 2 horas, por 3 horas, entende? Se a gente promover de forma adequada essa amamentação, entende? E isso tudo vai refletir sobre a continuidade da amamentação a longo prazo, tá? Além que é durante a amamentação que ele tem também maior contato ali com a mucosa, com a flora, com os bichinhos da mãe, né? É ali naquele momento, tá bom? Sem contar que a gente já vai falar sobre os benefícios, por exemplo, do colostro, né? Que é o primeiro vacinão, porretão, que o bebê recebe, que é o leite primário, que é leite, tá, gente? O colostro também é leite, né? Que ele recebe da mãe, tá? Beleza? Hã? Pode mandar. Pode mandar. Na nossa região, os profissionais já aceitam e não dispensão? Sim. E como deixar claro para a equipe isso? O plano de parto, entende? Então, tudo isso que a gente está falando aqui é para vocês embasarem e pesquisarem sobre isso, para embasarem o seu plano de parto. Então, aquelas mulheres que têm condições de escolher os profissionais, que a gente está falando aí da rede privada, seja de plano de saúde privado ou particular, que tem aquele direito àquela consulta de pré-natal com o pediatra. Então, ele pode escolher o pediatra. Então, ir lá viu? Seguinte, você faz parte dos 70% que aspira? Ou você segue lá as últimas diretrizes ali da Sociedade Brasileira de Pediatria de não... gente, a gente tem que entender que assim, a gente nós mulheres somos as promotoras de mudança na atenção. Você tá entendendo? Não basta... se a gente não ter as informações e ir buscar profissionais, entende? Porque é a gente que promove a mudança, porque se a gente chega e fala assim, viu, você é o 70% que aspira, ele vai falar, poxa, pera, por quê? Quem são os outros 30%? Por que os outros 30% não fazem isso? Entende? Porque a gente tem que entender assim, que dentro da nossa formação na área da saúde, não existe uma obrigatoriedade de educação continuada, entendeu? Os próprios profissionais que têm que ir atrás, bancar as suas atualizações, você tá entendendo? Para alguns é confortável, aprendi assim, ficar assim, tal. Para outros não. Então, todo ano ali se reciclando, mudando e que fazem parte do perfil desse profissional, entendeu? Então, a gente tem que buscar. Então, sim,
vai atrás que nós temos, tá? E aí, se quiser, pode ir lá no direct, que a gente faz as indicações. E nós temos também no SUS, gente, tá? Muitos profissionais. E aí que tá, sabe por quê? As grandes mudanças vêm mediadas por políticas públicas, tá? Então, a gente tem transformações muito mais atualizadas no SUS, tá? Do que na rede privada, tá, gente? Então, a gente se engana quando a gente fala assim, tipo, nossa, não vamos ter. Ainda, logicamente, porque é o que eu acabei de falar. Isso é de perfil, tá, gente? A gente ainda tem aquele lá, né, que a gente chama, que tem uma medicina que a gente chama de dinossaurica, tá? Ainda tem, tá? Ainda tem. Só que você entende que quando você vir, e não é para vocês irem com com pé nos peitos, não, entende? É para vocês irem argumentar, embasadas, entende? E falar, olha, não quero por conta disso, 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 disso e disso, entende? Então, alguns pais, por exemplo, a gente prepara o pai porque a mãe nem sabe o que vai acontecer, porque quem sai correndo para cuidar do bebê é o pai. E a mulher então prepara o pai, para o pai chegar e falar assim, olha, doutora, não vai nem precisar aspirar, tá chorando, tá com tônus, tá vigoroso e tal, tá super bem, né? E aí eles olham assim, é verdade, não vai mesmo precisar, entende? Porque, querendo ou não, gente, a gente tem que entender também que nós profissionais, como a gente atua dentro de um processo industrial de rotina, muitas coisas é hábito, né? E eles vão fazendo assim no automático. Entende? Então também tem esse detalhe, a gente tem que ir lá e se colocar ativo dentro do processo de nascimento. E uma dessas coisas é implicar. Eu sei o que é necessário, o que é desnecessário, entendeu? Frente ao processo de nascimento ali, tá bom? Beleza? Então vamos lá. Nós temos 10 minutos. Pô, lascou-se. Deixa eu te Tá. falar. Se você tiver tempo, a gente pode continuar. Ou a gente Tá. marcar para quinta que vem a parte 2. Não, Não? não, porque tem bebês para nascer. Bom, eu não sei, o pessoal quer continuar? Fale aí, que a gente continua. E vai ficar Eu salvo, então. Então, beleza, então vamos, tá? Fechou? a gente deixa salvo lá. Tá. Isso aí é Beleza? com você daí. Beleza. Tá bom? Então continua. Então vamos lá. Fala. Vai lá. Então, outro cuidado que tem como dar. Nath, se você puder salvar, escrever, sei lá, as perguntas, que Sim, tô aí na salvando. próxima a gente. Porque aí, como se cair, na próxima a gente responde as que ficaram nessa live, tá? Beleza? Nessa primeira hora. Então vamos lá. Então, outra coisa que se faz de forma rotineira, né? E que também é para postergar, a recomendação é para postergar. Então, para depois dessa primeira hora de nascimento, né? Que é a prevenção da oftalmia neonatal, que é o uso dos colírios, né? Bactericidas, para prevenir. Então, aí a gente tem uma polêmica muito grande em cima da profilaxia com relação ao espectro de cobertura e de eficácia que os colírios têm, certo? E aí eu gosto de começar então a falar do colírio de forma retrógrada, no caso. É perguntar para que serve, né? E na instituição, quais são os tipos de colírio que a instituição oferece, certo? E aí perguntar para que serve. Porque como que era para ser oferecido isso? Era para cada profissional que atende esse bebê. Começou a dar eco. É normal? Não, Do nada. não, Tá tudo bem? Fone. Ah, tá. Beleza. Aí,
Voltar ao raciocínio. Então, tá. Para cada profissional que fosse administrar e fazer esse tipo de procedimento no bebê, ele teria que vir conversar com a família, conversar com a mãe e falar: olha, eu vou administrar esse colírio que é para prevenir isso e isso, o espectro dele é para isso e para isso, e por isso que a gente faz e tal, tal, e nananã. Entende? Essa deveria ser a forma que é a forma, inclusive, você, Nath, que é técnica de enfermagem, sabe que faz parte dos nossos 7 S's que agora já tem um monte de C, né, ali. Cliente certo, medicação certa, não sei lá, certo. Não é nem S, é C, né? Tudo bem, eu sou disléxica, eu troco C por S. Mas seria algo que a gente tinha que fazer com todo mundo. Olha, esse comprimido aqui, ele é um anti-inflamatório, ele tem uma reação assim, ele pode dar uma reação assado, ele é para isso, ele é para aquilo. Quer tomar? Vocês estão entendendo? Para tudo a gente deveria fazer. No caso do bebê, do recém-nascido, é para os pais, é para a mãe que a gente deve falar, né? E isso, gente, é algo que a gente vai trabalhar lá no pré-natal, entende? Que deveriam trabalhar lá no pré-natal. Então a gente vai falar assim, por exemplo, é diferente de um profissional que está ali na rede porta aberta, que atende SUS, que tem N tipos, né, de pré-natais que chegam para o profissional, pré-natal incompleto, que nunca foi feita uma consulta, de famílias, N tipos de famílias, né, que tem múltiplos parceiros. Então, porque a resposta a essa pergunta, que é para que serve, né, que é o fundamento básico para a gente falar: quero que administre no meu filho, não quero que administre, né? Então vamos lembrar disso. Então esses colírios, porque o que provoca a oftalmia neonatal, que pode levar à cegueira do bebê, é algo sério e importante, certo? E o que causa? São bactérias, as principais que estão relacionadas à oftalmia neonatal, né? É a gonocócica e é a clamídia, tá? Que é o treponema. São essas duas bactérias, que são duas doenças sexualmente transmissíveis, certo? Então a gente tem que lembrar que se eu tô com uma vaginose, um corrimento exacerbado, fedido pra caramba, fedendo a podre, peixe podre, eu tenho múltiplos parceiros, eu pulei cerca, o meu parceiro não usa preservativo comigo, a gente tem que ser sincero com a gente, porque há um risco importante de que, se a mãe tiver, principalmente esses dois agentes que são, no Brasil, o mais comum é a clamídia, tá? Do que a gonorreia. Então, se eu tiver, além dos outros, que é de menor chances de contaminação, eu corro o risco de passar e favorecer essa oftalmia no meu bebê e ele ficar cego por consequência minha. Então, eu tenho que ser responsável também, tá? Agora eu tô fazendo meu pré-natal certinho, bonitinho, nem namorando eu tô, entendeu? Tipo, que isso, namorar? E aí, né? A gestante pode pedir esses O exames. rastreio Isso, pode e deve. Pode e deve, tá? Pode e deve, tá bom? O rastreio durante a gestação, junto lá com aquele do cotonete e tal, pode pedir sim o rastreio, né? E aí lembrar, logicamente, que aquilo ali vai avaliar se você está colonizado ou não, certo? E pode também... E aí os cuidados depois de realizar esse exame, entende? Porque a gente está falando de bactérias sexualmente transmissíveis, entende? Então aí depois, se a gente for usar a bichinha, a gente cuidar, tomar todos os cuidados, e o nosso parceiro também, entendeu? Tá? Beleza? Então, e aí, frente, não, eu não tenho nada disso. Meu corrimento está aumentado, sim, uma leucorreia, que aumenta naturalmente na gestação, certo? Mas não tenho nenhum desses bichos, né? Reni, vai cair. cair. E o que eu faço?
Eu entro de novo e a gente continua. Tá bom. Então, vamos encerrar Beleza. aqui o Lírio. A gente volta quando a publicar. Tá, beleza. Beleza? Beijo. Vem Tá. comigo de novo. Tá bom. Vamos, gente. Volta com a gente.